Olá, vamos continuar falando da série de Taylor e Maulari. Lembrando que a gente já viu no vídeo anterior, não existe série de Taylor para toda função. Caso exista a série de Taylor, ela pode ser escrita desse modo. Caso a série seja convergente, eu vou poder igualar uma função à sua série de Taylor para o conjunto de valores de x em que essa série seja convergente. Então, esta é a forma dos coeficientes da potência de x. Então, uma série centrada em x0 pode ser 5, menos 5, 45 ou 39. De forma explícita, desenvolvendo o somatório, se é igual a 0, é a função sem derivada. Derivada é de 0. Função sem derivada avaliada em x0, dividido 0 fatorial. Mais primeira derivada avaliada em x0, dividido 1 fatorial, x menos x0, potência 1. Mais segunda derivada avaliada em x0, dividido 2 fatorial, x menos x0 ao quadrado. E assim por diante. É uma soma infinita. É uma soma infinita. No caso em que x0 é igual a 0, a gente tem a série chamada, é um caso particular, é chamada série de Maulari. Então é a mesma expressão, só que aqui o x0 é igual a 0, x0 igual a 0, x0 igual a 0, x0 igual a 0. Tudo isso a gente já viu no vídeo anterior. Na prática, qual é o sentido da série? Se a gente tem uma função f de x, tem uma função f de x, imagina que eu pego só o primeiro termo da série. Eu quero aproximar o valor da função, eu quero aproximar a função por um polinômio. As somas parciais da série de Taylor são polinômios. Então, se eu pego somente o primeiro termo, estou aproximando a função por uma reta horizontal. A primeira soma parcial, esse é 0, estou aproximando a função por uma reta horizontal. Então, tipicamente, quanto mais perto do ponto de interesse eu estiver, melhor vai ser a aproximação. Se me afasto muito do ponto de interesse, a aproximação é ruim. Para melhorar a aproximação, eu posso pegar dois termos na série de Taylor. Então, tenho o termo constante e o termo que envolve a primeira derivada. E aqui tem a potência linear em x. Então, agora eu estou aproximando a função por uma reta tangente, com dois termos da série de Taylor. Mas esse processo pode continuar. Eu posso pegar três termos da série de Taylor. Vai ser a soma parcial de ordem 2. Então, eu estou aproximando. Essa é a função y igual a f de x. E estou aproximando a função por uma parábola. Então, essa aproximação é sempre melhor perto do ponto de interesse. Para o ponto perto, eu estou desenvolvendo a série de Taylor perto desse ponto. Então a aproximação sempre vai ser válida para pontos perto desse ponto. Quanto mais termos eu pegar, o alcance da aproximação melhor. A aproximação vai ser melhor para um conjunto maior de pontos que se afastam desse centro. Então, em geral, a gente vai poder aproximar uma função pela sua série de Taylor, ou pela soma parcial enésima da sua série de Taylor. Para quantificar o erro que a gente comete, a gente pode definir o resto de Taylor. E que coisa é o resto de Taylor? Não é mais que a diferença entre a função e a soma parcial enésima da série de Taylor. Então, como a ideia aqui no resto é que eu cortei a soma. Então, a série de Taylor é infinita, tem infinitos termos. Quando eu tomo só N termos, estou cortando a soma. Então, o resto vai ter infinitos termos. E começa, o resto de ordem N começa em N mais 1. Porque a soma parcial enésima vai até N. Então, o resto começa em N mais 1. Eu vou ter a mesma expressão para a série de Taylor, só que começando em N mais 1.
de forma explícita. El primer termo de esa suma es la derivada de orden n más 1 dividido en n más 1 factorial, función avaliada en x0. Y aquí a potencia n más 1. Noten aquí que la suma parcial enésima termina, es finita. Aquí tengo una suma finita. Esta es finita. Y termina en un orden n. Y esta suma de aquí es infinita. Entonces, ese va a ser el objeto de T, que va a permitir estimar cuán precisa es nuestra aproximación. Entonces, rigurosamente, no es para toda función que yo voy a poder desenvolver como serie de Taylor. Para yo falar que la función puede ser desenvolvida como serie de Taylor, rigurosamente yo tengo que verificar si cuando n tende a infinito, objeto de Taylor tende a 0. Y ahora voy a ilustrar una función en que eso no es verdad. Y ahí te puedo utilizar la fórmula para poder calcular las derivadas. Puedo montar a sumas parciales de la serie de Taylor por n o límite cuando n tende a infinito de objeto no es igual a 0. Y eso tiene que ser verdad para todos sus valores de x que estén en un intervalo de convergencia. Es decir, que todos sus valores de x, tal vez que o módulo de x menos x0 sea menor que los rayos de convergencia. Entonces vamos a ver un ejemplo en que no es verdad que existe la serie de Taylor, por ejemplo no es igual a función de partida. Con esa función de ahí está definida en dos partes. Aquí he excluido la definiciones separadas para x igual a 0 y x diferente de 0. Aquí, si hay calculo el límite cuando x tende a 0 de esta parte, ese límite es 0. Pensaban que este sinal menos es como yo puedo colocar con sinal positivo en un denominador. Este sinal menos yo leo exponencial con sinal positivo para el denominador. Entonces ahora x tende a 0. Este número de aquí tende a infinito y a exponencial elevado a un número muy grande tende a infinito también, y como un todo tende a 0. No, esa función es continua, en x igual a 0 está definida o límite en la vicinanza de x igual a 0 es 0. Esa función es continua en x igual a 0. Utilizando a definición de la derivada, también puede ser probado que yo puedo derivar este pedazo y calcular el límite de la derivada. También puede ser probado que la derivada de esa función existe. Y no solo la primera derivada, para esa función existen todas las derivadas. Todas esas derivadas, yo no lo voy a hacer aquí, mas para esa función existen cualquier derivada enésima. En x igual a 0 existe y es igual a 0. Para esa función, entonces tengo que utilizar la definición para derivar, porque está separada en dos partes.
puede ser probado que para esa función existen todas esas derivadas, la primera, segunda, tercera, y en X igual 0, y en todo caso derivada igual 0. Entonces esa es una función que es infinitamente diferenciable en X igual 0, existen todas esas derivadas. Y es continuo en X igual 0, las derivadas son continuas en X igual 0. ¿Cómo sería la serie de Taylor de esa función? La serie de Taylor, en principio, sería ¿qué? Vamos a serie de hablar, vamos a variar o centro, va a ser X igual 0. Aquí va a estar la derivada enésima en X igual 0 dividido en el factorial X potencia E. ¿Qué es lo que acontece para esa función? Este termo es 0 para todo N. Puede ser mostrado que ese termo es 0 para todo N. Está, de facto, aquí, para todo N, yo voy a tener un somando que es 0. Aquí yo y hacer aquí cualquier suma parcial que yo quiera aproximar a función por una suma parcial enésima, todas las sumas parciales para cualquier valor de n van a ser iguales a 0. ¿Qué significa este gráfico? Esa es una función y igual Sn de X. Y es una línea horizontal y constante igual 0. Línea horizontal y constante igual 0. Por ejemplo, ¿cómo es el gráfico de la función f de x? ¿Cómo es el gráfico de la función f de x? O gráfico de la función f de x. Perto de 0 es casi 0. Lembra que cuando x tenga 0, la función tenga 0. Cuando perto de 0 es casi 0, solo que después era sobre. Aquí es aproximadamente 1, por aquí menos 1, es simétrica. Este es el gráfico de la función f de x. Ahora noten que el gráfico de la función f de x, aquí, incluso cuando n está en infinito, esto es constante igual 0. En cuanto que la función tiene otro formato, pero de 0 es bien parecida, mas una vez que yo me afasto de ese punto, ya las diferencias son grandes. Incluso cuando considero infinitos términos, un número muy grande de términos. En este caso, la función no es igual a su serie de potencias. Su serie de potencias sería esta, y claramente la función no es igual a su serie de potencias. Entonces, ese es un ejemplo de que pueden existir funciones, y existen muchas, en que a función existen todas las derivadas de la función, por ende, la serie de potencias no es igual a la función. Pero, en forma de diagrama, forma de conjunto, puede imaginar que esa bola sea el conjunto de las funciones con todas las derivadas. Continuas en un punto. En un punto x0. Mas isso não basta para existir a série de Taylor. Para existir a série de Taylor, tem que fazer parte de um conjunto mais selecto, que são as funções que, além de ter todas as derivadas e serem contínuas em um ponto, podem ser escritas como série de Taylor.
E o diferencial que é o limite do resto, quando é dentro do infinito, tem que ser zero. Isso só acontece para este grupo de funções. Aqui é o conjunto das funções que podem ser escritas como séries de Taylor. O conjunto das funções que podem ser escritas como série de Taylor é um subconjunto de todas as funções que têm derivadas contínuas de todas as outras. Então, essa é a ideia, que em geral poucas funções podem ser representadas como série de Taylor, e sempre em determinados intervalos. Então é isso, até a próxima.